Queridos irmãos e irmãs, quero saudar a todos que estão presentes na área missionária de Nossa Senhora Aparecida e aos mídias acompanhando aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos! Bem, hoje é dia de retomada do tempo comum. Depois de Pentecostes, que encerra o tempo pascal, celebramos outra solenidade, mas desta vez não só do Espírito Santo, mas a da Santíssima Trindade. Este é o mistério mais íntimo de Deus, não revelado explicitamente no Antigo Testamento, mas reservado para para a aliança nova e eterna. É o mistério da família íntima de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que se explica este mistério? A resposta mais simples seria a de que não há resposta aqui nesta vida, em que nossa pobre inteligência fica muito curta para explicar, mas a teologia, com todo o seu esforço, diz o seguinte: Deus Pai se conhece a si mesmo e gera uma ideia perfeitíssima de si, igual a ele em natureza. É o verbo no qual está espelhada a sua própria vida, sua própria beleza, na sua mesma imensidão, sua mesma eternidade e todas as suas infinitas perfeições. Esse verbo é o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando o Pai e o Filho se contemplam a si mesmos, entre eles surge o amor especial, que, por proceder do Pai e do Filho, tem a mesma natureza divina que eles. Isso dá origem à terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que é o amor eterno entre o Pai e o Filho. Esta é uma pobre explicação, mas que não disfarça nada do grande mistério de três pessoas divinas distintas em um só Deus. Mas a celebração de hoje pode nos despertar certa surpresa, uma vez que em nossas orações sempre invocamos a Santíssima Trindade, que é assim, pelo sinal da Santa Cruz na testa, livrai-nos de Deus, nosso Senhor, na boca, dos nossos inimigos do coração. Aí vem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre na mão direita. Aqui, mão direita, não é na esquerda não, é na mão direita. Bem, inclusive nos sacramentos e de modo especial na Santa Missa, que eu acabei de mostrar para vocês, o sinal da cruz. Que necessidade há então de celebrar essa solenidade da Santíssima Trindade? A igreja muito sábia e adoradora quer neste domingo fazer menção explícita às três pessoas eternas, igualmente adoráveis em um só Deus eterno, vivo e verdadeiro. Deus é infinitamente feliz e não precisa das criaturas, que não podem acrescentar em nada sua glória e sua felicidade entristeça. Mas Deus é amor, e o amor é comunicativo. Tende a se comunicar, a se doar. Como afirmam os filósofos, Deus é um bem infinito que tende ou procura a se expandir. O bem é difusivo de si mesmo. Essa é a razão da criação.
Deus, o bem infinito, comunica a sua bondade criando outros seres. A anunciação do anjo disse a Nossa Senhora: Alegra-te, Maria, o Senhor está contigo. Deus uno e trino habita na alma através da graça e da caridade. Toda a nossa vida espiritual não deve ser outra coisa que crescer nessa relação de intimidade com Deus, presente e agindo em nós. Sabemos que toda atividade de Deus é própria da natureza divina comum. Portanto, as três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por apropriação, falamos do Espírito Santo quando nos referimos a essa presença e atuação de Deus na nossa alma. Mas não são as três pessoas divinas que habitam e atuam na alma. Deus está na alma do justo, em toda parte, em cada criatura, em tudo que existe. Mas, de maneiras diferentes, a diferença está nas diferentes formas como atua num e no outro lugar. Quando dizemos que a Trindade está na alma em graça que habita, queremos dizer precisamente que nela está presente e atua de modo especial, único, irrepetível, que não é o mesmo modo como atua em todos os outros seres. E como é essa presença? Primeiramente, devemos dizer que é uma presença viva porque as pessoas divinas são pessoas vivas. Isso é visto magnificamente na vida dos primeiros cristãos. Narrada pelos Atos dos Apóstolos, lembremos-nos de que o que ali se diz, atribuindo ao Espírito Santo, é atribuível a toda a Trindade. Pois bem, o Espírito Santo desceu em Pentecostes, tomou posse visivelmente dos seus apóstolos, iniciou a sua ação através deles no mundo das almas para construir a igreja. Os apóstolos transmitem o Espírito Santo pela imposição das mãos, fazem milagres com as suas orações e até mesmo com a sua sombra. Simão, o mago, atraído por tais prodígios, até propôs comprar o dinheiro daquele maravilhoso poder. O Espírito Santo arrebatou Felipe depois de batizar o ministro da rainha de Candace. Moveu as deliberações dos apóstolos reunidos no primeiro concílio para que dissessem: assim pareceu ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo vive em seus fiéis. São Paulo repete muitas vezes: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Essa presença é tão importante que dela surge para nós novas exigências morais. Já não vos pertenceis, diz São Paulo, pertencemos a um outro. Na segunda carta aos Coríntios ele diz: como conciliar o templo de Deus e dos ídolos? E os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo. Como o próprio Deus disse: eu habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e a eles serão o meu povo. A Trindade, nosso objetivo, essa presença da Trindade em nossas almas deve tornar-se objeto da nossa atividade e dos nossos desejos.
Deus se dá e se dá totalmente. Para quê? Para que possamos retribuir, ou seja, possamos fazer dele objeto de nossos atos de conhecimento e amor. Como é possível que a nossa pobre inteligência e nossa vontade ferida possam compreender e amar a Deus? Pela graça e pelas virtudes que dela brotam caridade, fé e esperança. Mas nós podemos fazer a seguinte coisa. O que nós podemos fazer diante deles? Bem, podemos nos perguntar: por que as pessoas divinas veem a alma? São Tomás de Aquino, ele mesmo, São Tomás de Aquino. Bem, quero dizer para vocês que ele disse: se dá algo quando queremos que esse trigo, quer dizer, que esse algo, na verdade, seja possuído por alguém. Se algo é dado, é para que alguém o tenha. Mas Santo Tomás acrescenta ainda mais, dizendo que só temos aquilo que podemos usar e desfrutar livremente. Portanto, as pessoas divinas nos são dadas, ou seja, Deus se dá a nós para as possuirmos e as desfrutarmos, e para isso recebemos a graça. Este dom criado aperfeiçoa a criatura racional para que possa possuir as pessoas divinas. Diz São Tomás: a graça santificante dispõe a alma a ter uma pessoa divina. E em outro lugar diz: pelo dom da graça santificante, a criatura racional é aperfeiçoada não apenas para usar livremente esse dom criado, mas para desfrutar da própria pessoa divina. Nisto consiste a perfeição da vida espiritual. E toda a vida espiritual crescer na relação com a Santíssima Trindade. Esta presença existe desde o primeiro momento em que a alma está em graça, mas no início a sua presença é obscura, silenciosa. À medida que a alma se aperfeiçoa e se desapega das coisas mundanas, acontece o que Santa Teresa relata a livro de Moradas. Deus se revela mais dentro da alma, como se brincasse, se ocultando e se revelando, assim fazendo desejar mais, até chegar à total transformação. Sobre a presença triunfante e a relação da alma com ela, quando atinge a perfeição, torna-se o grande triunfo de Deus na alma e se manifesta a fecundidade e imprime nela. Fecundidade em que sentido? Em dois sentidos. No movimento em direção a Deus. A caridade difusa nas almas do Espírito Santo move irreversivelmente a alma e voltar para Deus. Esta é a oração de Jesus na última ceia. Como diz São João no seu Evangelho, Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. E para que, pelo poder que lhe conferiste sobre a tua criatura, sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregasse. Entregaste, ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, só Deus verdadeiro, a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me destes para fazer. Agora, pois, Pai,
Glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Retomar ao seu princípio, esse é o desejo do amor filial, voltar para Deus. No movimento em direção das almas, se no seio da Trindade o amor o fizer sair de si mesmo, o mesmo efeito produzirá nas almas onde ele habita. Deus amou o mundo de tal maneira, diz São João, que lhe deu ao seu Filho único. A encarnação é o movimento do amor intradinitário, a ação mais elevada a Deus Trino. Na alma é o zelo apostólico. Foi assim que todos os santos experimentaram. Santa Teresa conta o referindo-se ao efeito de escuta das histórias das façanhas dos evangelizadores teve sobre ela. No livro das Fundações, diz: este padre veio das Índias há pouco. Ele começou a me contar sobre os muitos milhões de almas que ali se perderam por falta de doutrina. E nos deu um sermão falando e encorajando a penitência. E fiquei tão angustiada, ela disse, com a pena de tantas almas. E fui a um eremitério com muitas lágrimas, clamando Nosso Senhor, implorando-lhe que me desse uma maneira de fazer algo para ganhar alguma alma para o seu serviço, pois tantas eram as elevadas do demônio, e que a minha oração pudesse fazer alguma coisa, já que não dava para mais do que isso. Tinha muita inveja daqueles que podiam, pelo amor de Nosso Senhor, empregar-se nisso mesmo que acontecem 1000 mortes. Acontece-me que quando na vida dos santos lemos que converteram almas, tenho muito mais devoção e mais tenura e mais inveja do que todos os mártires, que sofrem, porque esta é a inclinação. Parece-me que uma alma é mais preciosa pela nossa indústria, e a oração através da sua misericórdia do que todos os serviços que lhe podemos fazer. Então, meus irmãos e irmãs, olha só, 5 motivos. Só uma pausa aqui. Então, meus irmãos e irmãs, celebrar esse mistério augusto da Santíssima Trindade é um convite a entrar em intimidade com essa mesma Trindade. É recordar e viver o mistério das 3 pessoas divinas, habitando em nós e querendo se relacionar conosco. É lembrar que devemos dar glória a Deus no mais íntimo de nós e nossas ações, que devemos buscar a santificação de nossa alma e a salvação dos irmãos. Todos os nossos desejos devem ser o sentido de buscar cada vez mais intimidade com a Santíssima Trindade, que habita o fundo de nossas almas. Que todos os nossos anseios, a finalidade da nossa vida como cristãos, estejam voltados e agradar a Santíssima Trindade. Buscar relacionamentos espirituais e a oração com Deus, que está presente em tudo, até no fundo das nossas almas. Deus está presente nas almas dos justos que estão em graça.
que a Santíssima Virgem Nossa Senhora Aparecida, que será coroada hoje, seja aquela obra-prima da Santíssima Trindade, Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e Esposa de Deus Espírito Santo, nos conceda toda essa graça de nosso Deus, de nossos irmãos e irmãs, que ela interceda sobre a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.